Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Log Talks, o podcast de logística da Enfios. Estamos no segundo episódio dessa 7ª temporada falando sobre logística emergencial. E aí, a gente já deixou uma chamadinha aqui. Neste episódio, a gente vai falar qual é o desafio de planejar o que é imprevisto. Você já sabe fazer isso? Então, nós estamos aqui com o Marcelo Zeferino, Chief Commercial Officer da Prestex, que é justamente especializada nessa área, e com o Rodrigo Rufka, que é Marketing Director Latam da Enfios. E eles vão nos falar sobre como que é esse know-how de prontidão que atua justamente quando o plano A falha. Você já tem um plano B? Então vamos começar falando sobre isso. Marcelo, nós deixamos uma chamadinha aqui para esse episódio. Então, assim, comece explicando para a gente como se constrói essa logística de preparação. E aí, se você já quiser aproveitar o gancho do Rodrigo, de como vocês já usam a IA também dentro desse cenário. Legal. Bom, primeiro, pessoal, prazer estar aqui novamente falando com vocês, discutindo um pouco de logística, trazendo detalhes da logística que muitas vezes as pessoas que tratam a logística de forma generalista não conseguem ter no detalhe. Como é que se constrói, né, toda essa solução para poder entregar logística emergencial, logística ultra expressa? Como é que a gente resolve esse problema da indústria? Lá atrás, quando falei no episódio anterior, quando a Prestex nasceu, e ela nasceu muito focada só na emergencialidade, a principal preocupação era como unir as pontas. Porque quando falávamos em logística no passado, o que se tinha em vista? Grandes pavilhões, centro de distribuição, grandes caminhões, aquele volume de carga se transportando, e ter um item no meio disso, que tem uma necessidade de se locomover mais rápido, era quase como uma agulha no palheiro. Então, o que era a nossa preocupação? Como é que nós conseguiríamos cobrir um país como o Brasil, com toda a complexidade logística, que não vem ao caso aqui? Eu acho que eu, com 40 e poucos anos, desde que eu me conheço por gente, eu escuto isso, que o Brasil é um país de muita oportunidade e muita dificuldade. Mas isso está aí há 40 e poucos anos, muito mais, né, do que eu, obviamente, e não vai mudar tão cedo. Então a gente precisa jogar com as ferramentas que a gente tem. E aí foi quando nós entendemos que nós precisávamos de velocidade e singularidade. O que é isso? Então, para cada localidade, para cada região onde tínhamos movimentação, onde existia um sinal de movimentação, nós tínhamos que desenvolver ali na época parcerias. Hoje isso evoluiu para concessão, hoje está muito mais profissional até essa construção, dado o nível de regulamentação desse mercado, para que na hora que fosse acionada essa demanda, a gente pudesse ter velocidade. Mas o que é emergencialidade? Emergencialidade para mim pode ser 2 horas, para a Vânia pode ser 2 dias, para o Rodrigo pode ser 20 horas. Isso é muito singular. Então, e no começo, o meu sócio, que é o fundador da Prestex, o Rodrigo, ele não deixava que ninguém atendesse o telefone. Porque ele tem essa percepção até hoje, de entender quando você está falando qual que é a sua emergência. E aí ele começou no começo, obviamente, enquanto ele fazia isso sozinho, e linkava as pontas. Depois a empresa obviamente cresceu, a gente precisou criar processo para que isso funcionasse não de forma emergencial, né? Porque senão não ia dar certo a vida inteira. E aí nós fomos, obviamente, que a Prestex, nós estamos com 23 anos, os 15 primeiros anos não teve área comercial, não tinha área comercial a Prestex. Nós não tínhamos alguém que viesse falar sobre a Prestex. Nós fazemos isso, era indicação. Então, uma empresa que utilizou, a outra empresa que, quando precisava, dizia, olha, tem essa empresa aqui que resolve esse tipo de dor. Liga pro Rodrigo que ele vai te escutar. Liga pro Rodrigo. E eu era cliente da Prestex. Eu conhecia a Prestex sendo cliente da Prestex. E eu tinha, à época, uma multinacional que me atendia na logística e que funcionava muito bem aos meus olhos da época, que já não são mais os de hoje. E depois eu vou engatar essa resposta na provocação que tu me fez sobre como a inteligência artificial, se ela vai acabar com isso ou se ela vai aumentar isso. Até que um dia teve um problema. E a logística ultra expressa, ela está diretamente ligada na tua capacidade de resolver problema. Porque se não tiver problema, você não precisa de ultra expressa, você não precisa de emergencialidade. Se você, o feijão com arroz bem feito, qualquer empresa consegue fazer, não é uma grande dor de cabeça.
Quando eu tive essa ruptura, eu tive esse problema e eu procurei essa empresa, eu caí dentro de um processo burocrático, à época, né? A gente está falando de mais de 20 anos, uns 20 anos, onde era protocolo, era assinatura, e isso inflexibilizava a solução para o meu cliente final. E eu disse, cara, não tem como resolver, não tem como esperar 15 dias para resolver esse problema, eu preciso resolver agora. E aí eu lembrei do Rodrigo, que era meu amigo de futebol, à época eu ainda não jogava futebol. Eu liguei para ele e falei, cara, preciso que você me ajude a fazer isso, isso e isso. E ele resolveu tão rápido que eu chamei ele e disse, cara, me explica. Como é que você... Eu lembro que era um documento de Caxias do Sul para Brasília, ele fez chegar no mesmo dia. Isso em 2005, mais ou menos. E o cara me explica. E ele todo envergonhado, sem jeito. Não, eu faço assim, tá todo organizadinho. Falei, bicho, esse teu negócio é maravilhoso. É uma mina de todo ouro. mundo precisa disso. Você não consegue entender dele? Pois é. Mas, e aí a gente acabou se aproximando. A Prestex virou meu braço direito para esse tipo de solução. Por quê? E aí engatando um pouco, isso falando lá em 2006, engatando um pouco até na tua resposta, na tua provocação. Enquanto não se mudava o fim, o meio pouco importava. Porque o fim, todo mundo estava acostumado com a mesma solução, com a mesma resolução de problema, com o mesmo produto. Henry Ford lá atrás, quando produzia carro, era tudo meio que padrão. Quando a gente rompe essa bolha, a gente cascateia para toda a cadeia. Toda a cadeia precisa mudar. Quando eu descobri que eu tinha uma solução, que eu podia entregar algo em menos de 24 horas em qualquer lugar do Brasil, quando eu vendia alguma coisa para o cliente final e eu estava ali no detalhe, fecha ou não fecha, eu dizia, cara, beleza, só que eu te entrego amanhã. Cara, oi? Não, você não me entrega amanhã. Possível. Como é que você me entrega alguma coisa de Caxias do Sul para Manaus? Eu falei, não, fecha que eu te mostro. Eu te entrego amanhã. Obviamente eu colocava isso dentro do... E o cliente percebia esse valor, porque ele tinha o item 24 horas depois. A famosa demonstração, né? Exato. E aí eu comecei a fazer isso, obviamente as vendas começaram a subir. E eu comecei a mostrar isso pro Rodrigo. Falei, bicho, olha só, não é que eu sou bonzinho, que eu gosto de ti. Tu tá me ajudando a fazer mais resultado. E todo mundo precisa saber disso. E aí foi onde a gente começou. Ele falou, pô, então vem cá, me ajuda a fazer isso. Eu dizia, não vou. Imagina que eu vou trabalhar com logística. Não quero. O meu negócio é outro. Onde é que eu tô hoje? Então, a IA, ela vai mudar o fim. Ela vai mudar a maneira com que as pessoas compram. E ela vai mudar a singularidade com que essas pessoas compram. Eu não quero mais uma caneca branca, eu quero a caneca que eu possa escolher a pigmentação, o item XPTO. E isso vai forçar a indústria a ter flexibilidade na hora de construir. E ela não vai poder se dar o luxo de ter em estoque 1 bilhão de itens decorativos ou para poder fazer essa... E aí vai exigir o quê? Transporte ultra expresso. Quem hoje está travado naquele transporte convencional, naquela, né, manobrando aquele transatlântico, tem flexibilidade para fazer isso? Não tem. Então, eu fico, de novo, muito feliz com esse espaço, com o nível de discussão que a gente tem aqui, porque é dar luz para algo que a gente já faz na pessoa física. Você já faz isso na pessoa física, você só compra camisa creme, você só compra calça jeans, não, você compra uma infinidade de itens. E você quer cada vez mais rápido. Por que na indústria tem que ser diferente? Por que eu topo esperar na indústria se na pessoa física eu não topo? Essa chave está virando. E até pegando esse link, né, dessa provocação, quando eu te perguntei, né, como que vocês vão encarar essa questão da inteligência artificial, considerando a emergencialidade como um problema, mas o problema em si, ele também evolui, né? Então, sim. é o que você falou. O cara, ele passa a ter um problema resolvido no fim, mas o meio, ele vai mudar. Então, a complexidade da escolha é igual ter filhos. Eu tenho filho pequeno e falo, é um problema. Mas quando ele cresce, os problemas crescem junto. Então, acho que a inteligência artificial, ela vai começar a organizar alguns pontos, mas o próprio consumidor, tanto o B2B como o B2C, ele vai mudar um pouquinho o seu comportamento e, consequentemente, novos problemas vão surgir, né? E se você pega a própria Infios, se há 20 anos atrás, 25 anos atrás, você chegasse numa indústria brasileira, né, com tudo isso que foi posto aqui, e você viesse com a narrativa, olha, eu vou segmentar o meu sistema, eu vou segmentar soluções tecnológicas de acordo com cada área industrial ou da logística. Pouquíssima gente pararia para te ouvir. Exatamente. Pouquíssima gente pararia para te ouvir. Eu lembro a época do .com, os anos 2000.
todo mundo bloqueava o computador. Não, você não pode entrar. Imagine que você vai entrar num ponto com o risco que você vai inferir à empresa. Cara, a IA não é diferente disso. A gente hoje, e eu fui muito, não é resistente, porque o cabelo branco entrega, eu sou de uma geração um pouco mais antiga. Ainda bem que eu não tenho cabelo branco. Então a gente demora um pouco mais a até compreender do que essa galera que está chegando agora, cheio de informação para trocar. Eu tinha muito medo de me sentir atualizado. Fiz 3, 4 cursos, um atrás do outro. Cada curso eu via, meu Deus, estou atrasado de novo sobre IA. E, cara, ela é uma parte do processo que vai ajudar a gente a tomar decisão, vai ajudar a gente a entregar quando o objetivo fim está claro. E ela pode até tomar decisão para você que já tá, que virou padrão ali, né? Então você pode programar ela para que ela tome a decisão. E acho que esse é o segredo. É usar toda essa energia agora para o próximo passo, né? Uhum. Rodrigo, eu acho que vocês estão trazendo um ponto também interessante da questão da percepção de valor. Porque se você resolve um problema, ele não é caro. Não é. Então, eu acho que essa questão das empresas se prepararem para o imprevisto, porque isso acontece o tempo todo, ela é essencial. Agora, o que eu gostaria de saber do Marcelo é assim, como que, na prática, como que vocês desenham? Porque é uma rede que, olhando de fora, parece uma coisa muito complexa. Como é que você desenha toda essa cadeia, essa rede de parceiros para que o que vocês oferecem, o que a Prestex oferece, efetivamente aconteça? Putz, obrigado pela pergunta, porque isso é quase um pitch da Prestex. É disso que a gente vive. Essa é a hora, Marcelo. Essa é a hora. Olha pra câmera. Hora de brilhar agora. Vamos lá. Quando no começo eu trouxe a necessidade de estar pronto na região que fosse para resolver esse problema, no início era relativamente fácil. Por quê? Porque tínhamos 2, 3 clientes em cada região. Você tinha ali, do jeito que se fazia à época, num Excel ou em alguma coisa do tipo, uma previsão de demanda, e você organizava toda essa estrutura de acordo com essas informações que se tinha. Hoje, nós atendemos quase todas as big companies do Brasil. Uma carteira de mais de 1.500 clientes ativos. E em todas as regiões do Brasil e algumas regiões da Argentina também, em vários modais. Então isso cresceu muito. Hoje, basicamente, como é que nós distribuímos isso? Operacionalmente, no First Mile, Last Mile, nós temos concessionários que trabalham regionalmente explorando a operação Prestex. É Prestex, contrato Prestex, nós temos total visibilidade dessa cadeia, toda a parte de orientação, toda a parte de credenciamento, desenvolvimento, fiscalização é nossa, mais ou menos como você vai comprar um carro numa concessionária. Quando você compra, existe um grupo econômico que opera aquela concessionária, mas ela responde para a marca. Operacionalmente a Prestex funciona assim. Temos as companhias aéreas, obviamente, onde nós fazemos esse translado e 90% da nossa carga hoje ela passa por esse meio aéreo. Nós temos as agências de fiscalização, que também é um ponto muito importante do nosso negócio, que é o Suframa, é o Cefaz, obviamente que tudo dentro do regime deles, mas a gente precisa entender o que acontece em cada estado, porque cada um tem o seu regime, cada um tem a sua maneira de apresentação de documentos, e isso, na logística ultra expressa, ela diz muito. Você vai ver por aí muita gente se posicionando. Eu entrego a mercadoria D+2 mais fiscalização. O que é fiscalização? É uma operação policial? É receita? É muito complexo. Na Prestex, não. Quando a gente coloca D+2, a gente está falando em D+2 de fato, já passando por isso. Mas tudo isso compõe esse ecossistema Prestex. Hoje são mais de 220 pontos operacionais no Brasil. Todos eles orquestrados aqui de São Paulo, da nossa base corporativa, que fica aqui na Berrini, com uma torre de controle que só ela fala com o cliente. Então, deu qualquer tipo de problema. E outro ponto muito importante, todo o nosso gerenciamento de carga e risco, tracking, informação de rastreio ou um eventual sinistro, ela é online. Então, o cliente, e omnichannel. Então, o cliente Prestex, que ele está lá em Juazeiro, acompanhando um tracking de uma carga da Prestex, e eventualmente, por algum motivo meteorológico, esse avião não pousou em Salvador, pousou, sei lá, foi para Recife, ele vai saber disso junto com a Prestex. A gente não trata a informação. Legal. Por quê? Quando você trabalha na logística ultra expressa, a tomada de decisão é o mais importante.
Então a gente acaba compartilhando essa informação e o cliente tem acesso a tudo isso para que a gente possa compor essa... Se for em conjunto, melhor, né? Porque às vezes você está num momento ali que você precisa tomar decisão rápida, e se for em conjunto, como você bem disse, né? Transparente ali, descobrindo junto com o cliente, muito melhor. Um outro ponto que você trouxe, de como é que nasce, como é que a gente orquestra tudo isso. Hoje uma demanda que ela é uma demanda spot, que nós chamamos, que é uma demanda eventual. Agora aqui, eu preciso de um microfone, precisa chegar aqui agora. Quando ela nasce na Prestex, ela nasce com plano A, B, C e D. Dentro desses, mais ou menos nós três aqui agora. Vamos para Fernando de Noronha. Cada um de nós vai pensar em data, modelo de ir para Fernando de Noronha, hospedagem. Cada um tem o seu modelo de pensar. Na Prestex a gente só reúne todas essas informações em uma só, e aí, tratando junto com o cliente, entrega a ele a melhor dentro das possibilidades que existem. Uma vez que a gente entrega esse plano A, a gente já deixa o plano B, C e D apostos. Por quê? É muito rápido. A decisão tem que ser muito rápida. E qualquer eventualidade que aconteça em qualquer ponta dessa cadeia, a gente precisa startar esse plano B para que o cliente, na hora que... Isso já tem IA envolvida nisso, inclusive. Cortou o voo, para onde ele vai? E aí ele vai medir o próximo aeroporto, porque aí o meu prazo já está menor para resolver esse problema. Qual é o índice de corte de carga? Qual é o índice meteorológico? Quais os horários que esse aeroporto tem dificuldade em liberação de carga? E mediante a isso, o próprio sistema já entrega a sugestão. Existe ainda, obviamente, um duplo cheque. Ele não toma decisão sozinho. Não vou mandar uma carga para o outro lado do país ainda pelo sistema ou por inteligência artificial. Existe um duplo cheque. E mediante esse duplo cheque, a gente toma a decisão e encaminha. Mas é uma junção. Tudo aquilo que é processo, tudo aquilo que, de alguma forma, pode ser repetido, a gente tende a ir para esse lado de inteligência artificial. Tudo aquilo que tem sentimento, tem percepção, a gente ainda trabalha com o fator humano. Perfeito. E, Rodrigo, já que a gente está falando, ele está falando aqui de tempo real, de tomada de decisão muito rápida, nós temos aqui estudos recentes que indicam que resiliência, visibilidade e capacidade de resposta são as prioridades cada vez maiores e centrais no supply chain. Você acredita que hoje os sistemas eles já conseguem atuar em tempo real para emitir sinais antes do problema acontecer? Eu te falo, Vânia, que isso hoje é uma questão de sobrevivência dentro desse mercado logístico, sabe? O perfil do consumidor mudou muito, principalmente da pandemia. A pandemia foi um boom, né, onde acelerou muito esse mercado logístico. O Marcelo, com certeza, aí também tem uma experiência sobre isso. Só que, acima de tudo, o comportamento mudou, seja do B2C como do B2B, né, dentro da indústria. Então, a questão emergencial, hoje o cara ele faz uma compra, ele solicita um serviço, ele não espera mais 7 dias, ele não espera mais 8 dias, né? Então, a gente sabe que a velocidade, o comportamento mudou, mas como está isso dentro de um centro de distribuição, como está isso do lado de cá? E às vezes, né, o processo ele não acompanha a mesma velocidade da ponta, a mesma velocidade do nosso cliente final. Então é isso que, aproveitando esse link, né, e o que a Vânia trouxe, toda vez que a gente fala de software, toda vez que a gente fala de tecnologia dentro desse mercado, a velocidade ela é crucial. Como? Adaptando ao mínimo detalhe. As soluções hoje que a gente tem dentro do mercado de supply chain, não só da Infios, né, mas no mercado em geral, ela tem como principal objetivo se adaptar, ser uma luva perfeita ali para encaixar na necessidade da empresa. E ali você tem, como o Marcelo trouxe, cada um tem uma particularidade, cada um tem uma dor diferente. E é ali que é um dos segredos para a gente trazer agilidade, para a gente trazer resposta em tempo real, subir os dados, analisar, tomar decisões, às vezes até decisões automáticas, já utilizando inteligência artificial, e trazendo principalmente agilidade no processo, resolvendo aí problemas de reclamação, problemas de logística reversa, que a gente ainda não falou disso, mas acontece muito no Brasil, logística reversa, que isso aí atrasa, isso aí gera custo. Então a gente consegue sempre ter um olhar para frente, subir um degrau nessa escadinha e estar cada vez mais preparado e entregando isso para o mercado logístico. Boa. Perfeito. Bom, vocês já cobriram
rendeu muito aqui, a gente já chegou no final desse não acredito, episódio. tá muito rápido, né, Marcelo? muito esse Tá rápido. muito bom. Bom, e inclusive nós temos agora, para o próximo, a gente vai continuar falando do digital no próximo episódio. Vocês gostariam de já deixar a ideia do próximo episódio a gente falar sobre o digital no centro, visibilidade, coordenação e a execução em tempo sensível? Querem deixar algum spoiler como chamada para o próximo episódio? Eu tenho uma provocação que eu sempre faço, que a pandemia ela nos catapultou para uma evolução na logística. E pouca gente consegue compreender o porquê. Eu acho que é um bom ponto para a gente começar a discutir. Perfeito. Se vocês me isso. permitem, óbvio. Não, né? com certeza. Eu tô aqui de passagem e Você já é tô... o nosso convidado, Você é o né? nosso convidado de honra, trazendo informações incríveis de um mercado que acho que pouco valorizado e algo que a gente precisa muito aqui dentro de um país, né, tão grande como o nosso. Então, fica para o próximo. Encerramos aqui o episódio dessa 7ª temporada. Nos vemos daqui a pouco. Até lá.